0707, 527, dígito 22/2021. Wilson, boa tarde. Boa tarde, doutor. Pode falar seu nome completo, por favor? Meu nome é Gilson Santos de Oliveira. Natural de onde? Sou daqui de Brasília, do Gama. Estado civil. Solteiro. Hoje eu estou solteiro, que eu estava casado, mas aí aconteceu esse fato aqui e a companheira me abandonou. Data de nascimento. 23/5/69. Nome dos seus pais. Se chama de Oliveira, Isabel Letícia dos Santos. Seu endereço. Capão Comprido, Rua 8, Pode falar um pouquinho mais afastado do microfone para não dar. Capão Comprido, Rua 8, Conjunto 1, Casa 3, 4. Casa 3. E lá mudou o endereço também de novo. 3 ou 4, é isso? Quem é que reside lá atualmente? É minha mãe. Hoje minha mãe está morando lá. Está morando com ela. Qual a sua profissão? Eu trabalho com gesso, com forno PVC, mas eu já trabalhei na administração pública já há alguns anos. Você trabalhava com isso? Você era o dono da empresa ou você trabalhava como funcionário? Não, era meu mesmo, o negócio é meu mesmo. Como é que chamava? Era forno PVC com gesso que a gente Não tinha uma PJ? não tinha não. Era... O senhor já foi processado? Quais crimes? Quando eu era adolescente, eu fui com assalto, roubo, né? Eu digo maior. Foi assim, dos meus 19 anos em diante. Depois dos 19, você praticou Eu roubo, o que mais? roubo, assalto, né? 5-5. Certo. Tem mais algum outro crime? Essa paga era 5-5, 180. Mais recente. Eu estava justamente nesse lote, eu tive 3 inquéritos dentro desse lote, que dentro de 2013. E aí eu peguei o parcelamento de lote, que na verdade eu fiz o lote para fazer um barraco para mim, e aí fui preso lá, aí depois... Parcelamento regular de solo. Certo. Que é uma área pública. Que é uma área pública, né? Que todo mundo entrou lá e eu, de jeito também. Você estudou até qual série ou grau? Eu estou no 6º semestre de Psicologia na Universidade Católica. Eu tenho um curso concluído de Teologia, que só falta entregar minha monografia na DAV, Taguatinga, pela FAITID, né? Você tem filho? Eu tenho De 12 anos? Eu tenho um filho que agora, dia 29, faz 11 anos. Qual é o nome desse filho? Arthur Ferreira de Oliveira. Está registrado o seu nome? Registrado, né? Está sob a guarda de quem? Está sob a guarda dessa mãe dele, que separou de mim agora. Em pesa contra o senhor a acusações de assassinato de João Vitor Machado. Eu conversou com a doutora Maiara antes desse interrogatório. Tem direito de ficar em silêncio e a oportunidade de esclarecer os fatos. Se eu confessar e a confissão for integral, isso pode reduzir em até 1/6 da eventual pena aplicada. Sim. Você quer falar ou ficar em silêncio? Quero falar sim, senhor. O senhor conheceu o João Vitor, não foi isso? Sim. O senhor poderia explicar como é que foi esse conhecimento, em que contexto aconteceu? E nesse lote lá, muitas pessoas entrou, né? E ele foi um dos que entrou também. E ele conseguiu, fez um negócio com o rapaz lá e comprou um lote ao lado desse do meu, né? Na verdade, o dele era de fundo. Depois a gente acabou virando a lateral e ficando de lados, né? Mas o meu era fundo com ele. E aí, foi nesse tempo. O lote é ao lado de onde ele morava ou é um outro lote que ele tinha? Não, é um lote onde ele estava morando, que ele fez um barraco lá, né? Ele era pedreiro e ele fez um barraco para ele e ficou morando nesse barraco. E aí foi onde que eu conheci ele. O lote que ele está morando, o senhor dizia que era seu ou não era seu? Não. O lote dele é o dele mesmo. Ele construiu. Quem que era esse lote que ele comprou? O senhor sabe quem era o dono, né? Se dizia dono? Não. Eu só fiquei sabendo que ele tinha comprado o lote. Eu nem sabia de quem era. Ele já morava lá já 8 meses. O senhor não teve confusão com ele? Não tive confusão. É isso que eu... Ou que ele teria vendido uma outra parte daquela vazia, que o senhor se dizia dono? Não. Meu lote continua lá. Não vendeu nada. Seu lote é da esquina ou não? É um da esquina que é do lado dele, né?
E Que tamanho que era o seu lote, mas meu lote é 18 por 26, mais ou menos. É que, na verdade, 360 metros quadrados. eu dividi esse lote, eu tive que dividir ele para poder fazer um lote que eu passei com a moça. E ela. Você dividiu esse da esquina. Eu dividi ele com a moça para morar, porque eu não tive condições de fazer tudo. Aí eu conversei com ela, fiz um negócio com ela cuidasse do lote para mim e eu dava uma parte para ela. E aí ela fez o barraco para ela, que aí foi onde que eu peguei esse parcelamento do lote, justamente por causa desse lote. Entendi. E o senhor conversava normalmente com o Vitor? Quando eu venho ali, de vez em quando, eu sempre ia de vez em quando lá para poder olhar, né? Porque eu tinha que estar olhando. Quando eu não estava sem condições de construir o barraco, eu sempre estava indo lá. Quando eu não ia de manhã, passava 2, 3 dias, eu ia de novo. E o senhor foi ao local tanto em carro, em automóvel comum, quanto em moto? Não, eu não ando de moto, porque eu tive um acidente de carro em 2017 e eu tenho uma prótese dentro do meu freio com minha bacia. Então, eu ando de bengala. E eu nunca tive moto, eu sempre tive carro. Eu tenho um estrada, O senhor sinalizou aí, seria a perna esquerda. minha esquerda aqui eu tenho. O senhor é destro? O senhor usa... Eu sou direito, né? Escrevo e faço tudo com a direita. E o meu acidente foi na minha esquerda. Pois é, mas isso impedido do senhor pilotar a É moto? porque eu não dou conta de qualquer coisa pesada, eu não consigo, porque dentro do meu fêmur é um parafuso de 12 centímetros com a cabeça, dentro da minha bacia, eu pregado no meu fêmur, e uma placa que vai do meu joelho até acima, onde que é um. Você tinha habilitação para Eu tenho habilitação quando eu fiz 18 anos que eu sou de aeronáutica, e eu tive habilitação dentro da aeronáutica para carro e moto, mas nunca tive moto. Nunca andou em moto? Não, nunca nem comprei moto, porque eu só tenho carro. Quando eu comecei a O comprar carro carro, é seu nome ou não carro? meu carro. Que carro é? Eu tenho um Astra. Astra. É. Essa época era um Astra. Não, nessa época eu tinha uma Fiorino. Aí depois que dessas. Agora foi, eu tinha um Astra. Eu não tenho um Astra até A hoje. Fiorino estava no seu nome? Não, não. Não, né? Não, só comprei, fiquei com os tempos depois. Entendi. Então, o senhor conversava com ele esporadicamente? Mas praticamente. Nunca teve discussão sobre raiva? Não, eu tive não foi uma discussão, foi porque é o seguinte, lá no norte, como o meu era de esquina, tinha que passar uma mangueira por dentro, no norte. Só que aí ele que fez o serviço, né? Como ele era pedreiro, ele mexia com isso, entendia esse negócio, só que ele passou a mangueira no meio do lote. E mangueira não se passa no meio do lote, você tem que passar na lateral do muro, ou, né, para poder, se você for fazer alguma construção, você faz. Aí tinha passado já uns 3, 4 dias que eu não tinha ido lá e vi a mangueira, aí fui falar com ele. Um dia que eu conversei com ele, aí nós discutimos assim, eu falei, pô, o Carrapato, eu nem sabia que o nome dele era John Vitor. Aí eu falei, Carrapato, você pegou e passou a mangueira dentro no meio do lote, cara, você sabe que eu vou fazer um barraco, inclusive eu tinha até falado com ele, eu tenho um dinheiro retroativo do INSS para desse acidente, e eu recebi um dinheiro, e dá uns 15, 20 mil. Eu falei para ele, inclusive, eu quero que você, até depois, a gente conversar aí, para você fazer uns 2 cômodos para mim, que eu vou morar aqui com minha família. Porque eu estou morando na casa da minha mãe, eu estou sem condição, eu estou morando na casa da minha mãe, eu vou fazer. E você pega e passa uma mangueira. Não, eu fiz isso aí na pressa, não sei o quê, depois eu vejo isso aí. Eu falei, não, meu irmão, o que você gastou de material aí, eu te pago. Só que eu só posso pagar no final do mês, porque eu só recebo o INSS no final do Alguém mês. tinha pagar depois uma coisa para ele? Não, porque eu tinha que usar a mangueira. Para usar, ele que comprou o material. Aí eu falei, não, eu pago para você, nem que você coloque. Mas a mangueira leva água, é isso? Mangueira de água para poder passar. Mas não é interesse dele? Não, ele já tinha feito para ele. Aí Então, isso ia pagar? eu tinha que pagar porque ele usou a mangueira, né? Toda a mangueira, a encanação era tudo dele. Viu? Aí eu falei, não, eu te pago. Então, de vocês, se você arruma aqui, eu vou e pago R$ 100 para você, só que só no final do mês. Aí, não, a gente conversa isso aí, que agora não tem tempo para resolver isso aí, não. Aí pegou isso aí. Foi com essa discussão só, mas isso não era motivo de, né? Eu fui, no dia anterior ao fato, procurado na casa dele. Não, eu fiquei sabendo da história dela. Chegou lá e... Não, eu nem vi a mãe dele, não sei nem quem é a mãe dele. Porque eu já vi umas 2 vezes, só a mulher dele, que foi nesse dia, que eu estava lá na esquina do lote, e eu tinha visto umas 2 vezes passando, né? Mas como eu passo de carro, fico só um pouquinho e já saio, eu nunca conversei com eles, eu não sei nem como é que é. O senhor conhecia os vizinhos ali?
João Vitor, do outro lado da esquina, a mulher que mora, que vigiava lá, olhava para o senhor. Sim, a moça lá do lado Sim. conhecia esse senhor. Você conhecia alguém que morava naquela região com as suas características, Tem umas 3, 4 pessoas parecidas com o senhor? parecidas comigo, moreno. Quais os nomes? Cícero, Cícero. seu Cícero, Que idade você tem mais ou menos? deve ter uns 30 e pouco, 40 anos, mais ou menos. Não tem assim uma noção de idade, não. Certo. Ele tinha carro ou moto? Não, que eu saiba, não. Se vocês não E viram os o meus carros, outro, pessoal. e o outro que você conhecia que parece com o senhor? É de pé, sempre via de pé, não via de carro nem moto, não. Qual era o nome? Não, o outro eu não sei o nome, não. Só E conheci. desceu, sabe? Não, também não. Só o seu Cícero que eu conheço lá. Desculpa perguntar, Pois não. o senhor responde se quiser. Não, tranquilo. Tem uma marca no seu rosto, essa marca é de alguma coisa de pele ou é por uso de capacete? Não. É porque eu tive pancreatite, eu tinha acabei de operar no hospital E agora, aí ficou em com uma fevereiro, e meu rosto ficou todo rosa. E aí eu tirei a vesícula, fechei a bílis e desinflamou minha Entendi. pele. Eu estou ainda me recuperando ainda lá do Não é presídio. de uso de pai, que o senhor pilotava, né? Não, isso aqui é da pele mesmo. Pode ter mais de... Tem a foto aqui da época, não tem essa mancha. Tá certo. Essa foto aí. Antes da procedimento. É. E aí alterou a Tá, alterou. Agora que tá voltando, isso aqui tava mais, isso aqui tava preto, esse preto aqui, ó. Tá preto. Era bem mais. Aí agora que tá voltando. Também o que o senhor disse, foi uma discussão simples ali, só por causa da mangueira, que ele não recebeu bem a sua sugestão de tirar, mas também ficou por isso mesmo. Passou uns 2 dias, ele tirou a mangueira, botou no lugar certo. Pagou para ele. E não paguei porque não deu tempo, foi no começo do mês. Aí quando foi uns 15, 20 dias, que acho que aconteceu esse fato. Acabei que nem paguei esses R$ 100 para ele. O senhor foi ao velório dele ou você Não, eu estava no dia, eu estava de uma pessoa conhecida da gente que mora aqui, inclusive aqui nessa rua, no segundo aqui dessa. Depois que o João Vitor faleceu, o senhor saiu do DF? Não, eu tava aqui, eu estava na casa da minha mãe, eu estava sempre com pessoa, né? Eu tenho um familiar lá e Você ficou o tempo todo aqui no DF? eu fiquei aqui na casa da minha mãe, nunca perguntei ele, nunca. Era onde o senhor morava? Onde que eu estava morando, a polícia nunca foi na minha casa, nunca foi nada. Alguém ligou para o senhor? Não, Então, falando que não, só falaram, o pessoal ligou que tinha acontecido o fato, quando eu estava chegando, o pessoal falou que tinha acontecido o fato, mas eu era o autor, não falou. ninguém sabia que eu estava com mandado, que eu fui preso lá no PSU, eu estava em PSU. Eu fui preso, a polícia me parou o meu carro e puxou lá, falou que eu estava com mandado de prisão. Eu nem sabia que eu estava com mandado de prisão. Eu estava andando toda hora aí nessa frente aqui do fórum. Eu acho que eu passei umas 50 vezes aqui nessa frente aqui, ó. Passo desse. Arma de fogo, você já usou? Já usei sim. Tipo de arma? Eu, 22, e na época, né? Tinha 22. Mas então você não tem relação nenhuma com esse. Não tem nada a ver com esse negócio. A questão é que a pessoa lá começaram a falar isso aí depois que eu fui preso, porque eu nem sabia o que estava acontecendo nessa conversa. Que a polícia... Eu até falei com o policial lá na 15ª, quando eu fui preso, falei, como é que eu tenho mandado de prisão? A polícia nunca nem foi me procurar, nem nada. Ninguém foi, nunca foi na casa da minha mãe, que deu o endereço da minha mãe. Eu tenho endereço aqui porque, como eu fui e peguei esse negócio do passarinho Blot, eu tive um endereço aqui. Aqui o próprio fórum aqui tem meu endereço, tinha meu telefone, tinha tudo. Entendi. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Gil. Boa tarde, senhor. O senhor narrou para o juiz que tinha diversas ocorrências com o senhor na juventude, né? Não antes dos 18, mas na juventude, né? Tem também homicídio nessa época? Sim, senhor. O senhor foi preso, agora recente,
num crime que a gente chama parcelamento irregular de solo, né? Foi isso. Foi nessa região do crime que está sendo tratado hoje. Justamente nesse lote. Esse lote estava as 3 hectares desse lote. Por causa desse lote que eu limpava, e eu cortei árvore lá, cortei árvore. E aí, foi aí quando eu fiquei sabendo que não pode cortar árvore no lugar que é de. Você faz o barraco, entra para dentro, e não pode cortar árvore. Eu estava Certo. cortando. Não. Esse fato já foi julgado, É. já foi condenado. Peguei uma. Eu quero só saber se foi na mesma região do crime que a gente está tratando hoje. No mesmo local, é o mesmo lote. Mesmo. Lá, mudou agora os endereços de lá e tudo. Entendi. O senhor, eu reparei, né? O senhor tem dificuldade no caminhar. Né? Ainda tem uma prótese na perna. O policial já nos narrou aqui, e não é segredo para mim, né? Agora também não é mais para os jurados, o policial narrou, que a turminha da vítima era uma turminha complicada. Estava ali nessa região e que era complicada. Né? Teve aqui uma testemunha aqui, o Carlos, a gente foi ver ele aqui direto. Por algum acaso, o senhor não acabou entrando em atrito com esse pessoal e resolveu que era melhor matar no Luxemburgo? Não, senhor, nunca tive problema nenhum com eles, porque ali todo mundo, o pessoal morava ali, cada um tinha seu lote ali, entendeu? E aqueles meu lote não era de parcelamento, nem de nada com ninguém. Como é que foi esse parcelamento? Quem que era que organizava o parcelamento lá? O dono da chácara lá, ele começou a vender essa chácara. O senhorzinho que era dono dessa área lá, que eu esqueci, o senhor Sebastião, não sei das quantas. E ele começou a vender, e aí ele foi e morreu. Nessa morte dele, ficou o resto da chácara abandonada. Aí o pessoal foi falando para os outros, ó, a chácara do velho fulano de tal, seu Sebastião, morreu, e ficou vazio lá, e todo mundo começou a entrar para os lotes. Eu fui um dos que fui lá também. O que foi dito aqui hoje pelo policial é que o senhor era uma pessoa que, de alguma forma, exercia uma certa organização dessa invasão. Isso é mentira? Não, senhor, todo mundo entrou, foi todo mundo que entrou lá dentro. Não. É. Embora não seja minha área de atuação, eu conheço como é que funciona o parcelamento irregular, certo? Pode até começar bagunçado, mas bagunçado não fica, alguém organiza, né? Sim. E o que o policial disse é que o senhor seria uma pessoa que exercia um comando de organização ali, é mentira do policial. Não estou falando que é mentira dele, senhor. A questão é a seguinte, cada um pega seu lote e fica com o seu lote. Também está documentado aqui no inquérito, e agora no processo, né, senhor Gilson, e a polícia procurou o senhor e não encontrou. E aí o senhor foi preso 3 meses depois. 3 meses depois, uma coisa assim, em outro lugar, nem sei lá. Estava indo para casa do meu irmão, parente. Você percebe que parece ser alguém que fugiu do local? Mas, senhor, eu saí daqui, só saí para ir no Peço de manhã para resolver alguma coisa, aí eu fugi. Daí, coincidentemente, foi lá que acharam o senhor. Não, o policial parou meu carro, porque eu estava com o seguro do carro, sem pagar R$ 89. O policial parou, e aí pediu meus documentos, entreguei e aí deu esse problema. Pois é, e não tinha acontecido nenhuma vez aqui em São Sebastião, foi acontecer lá em Ceilândia. Mas toda hora eu estou passando aqui de carro, não aconteceu. Eu fui numa PRF, esse policial que é de rodoviária. Por que na primeira fase, quando o juiz perguntou, se eu não me engano, o juiz perguntou para o senhor se o senhor mancava, o senhor disse que não mancava. É que, assim, eu não muito, mas para de mancar, eu parei de falar mesmo. Eu ia perguntar se a foto que tem no processo é do senhor, mas a doutora defensora já apontou a foto ali, aquela foto é do senhor. É minha e minha filha que está ali. Certo. Não tem mais perguntas, excelência. Obrigada, excelência. Boa tarde. Gilson, tudo bom? Gilson, você soube que você estava sendo acusado desse fato em que momento? No dia que eu fui preso.
Até então, ninguém falava nada que estava acontecendo nada. Ficou entre eles o policial, porque na hora que o policial me prendeu com o carro, aí o policial puxou e estava um mandado de prisão. Eu estava indo de manhã, saindo daqui, peguei essa rodovia estrutural, e quando eu cheguei lá no condomínio privê para virar para Eduquei Sul, que eu vou por aqui, e aí foi que o policial da rodoviária, do carro da Polícia Federal, que eles viu a placa do meu carro e puxou e viu que eu estava o seguro do carro não pago, né? Aí pararam. Aí quando pedi o meu documento, eu dei meu documento, aí foi aí que ele puxou e viu que eu estava com mandado de prisão. Isso é o seu documento verdadeiro mesmo. E Então, dei o nome documento normal. para ele, não normal, que das coisas para Se ele. identificou e aí você receberam mandado. Eles- Tá. O senhor não estava residindo no Pessoa, então. O senhor estava Não, mora aqui na no casa Capão de Comprido? Capão Comprido. O senhor sabe se a polícia tem esse endereço do senhor? Em algum momento o senhor já informou esse endereço ou não? Não, porque o endereço que eu tinha era lá do Vitória, né? É, o que é o lote seu mesmo. É o lote meu lá. Entendi. Os policiais já chegaram alguma vez tentar localizar o senhor lá no Capão Comprido? Não, ninguém nunca foi lá na casa da minha mãe. E nem no meu telefone, aqui no carro fora mesmo, que tem meu telefone, tinha tudo. Ninguém nunca me ligou, nem nada. O senhor falou pra gente que tem 3 ocorrências relacionadas a esse mesmo lote, né? Sinceramente. Nós temos aqui, de fato, 3 ocorrências de parcelamento do solo urbano, só que o endereço ele é um pouquinho diferente de uma para outra. No primeiro aqui, ele está pouca coisa, mas é diferente. No primeiro aqui, que é esse de 2020, que é o que o senhor foi preso, tá? No final da Rua 7, Residencial Vitória. E os outros 2, eles vão ter aqui Rua 8, entre a Rua 8 e a Rua 9. É porque ali é o seguinte, antes não tinha endereço. Aí o pessoal fizeram o endereço e deram o endereço para a gente. Aí deu esse endereço. Depois, na segunda mão, vieram a administração e fez um levantamento e botou com a mesma rua que tem lá, que é a Rua 10. Aí, quando foi agora que a Neoenergia passou, mudou de novo o endereço, porque aí ela passou um endereço correto e mudou pela terceira vez, que agora, até esse lote agora, metade agora é Vitória, porque até então, Vitória não, Morro da Cruz, porque até então era só Vitória. E aí virou metade Morro da Cruz e metade Vitória. Então, mudou o endereço umas 3 vezes, desses 7, 8 anos para cá. E aí, o único lote que o senhor tinha naquela região era, de fato, esse aqui, que foi objeto dessas 3 ocorrências. Que eu dividi ele. E só sobre essa história da mangueira, que pareceu ter achado um pouquinho confuso, eu queria que o senhor explicasse melhor. O senhor ia pagar essa mangueira para ele por quê? O senhor ia usar isso? Assim, doutor, ó. Como ele passou a mangueira, já tinha uns 3, 4 dias que ele tinha passado a mangueira por dentro do lote. Aí eu falei para ele assim, ó, eu preciso que você tire essa mangueira de dentro do lote, ou na lateral, e também eu vou usar dela. Aí eu vou te pagar a parte que você gastou para mim poder usar. Porque a água é do governo, né? Mas a mangueira, quem coloca, você tem que pagar. Aqui você paga a mangueira e encanação. E aí foi o que eu falei com ele. E aí ele falou, não, eu não tenho tempo para resolver isso aí, não, depois a gente vê isso aí. Eu falei, não, mas eu preciso que tirar, porque eu estou aqui no final do mês, daqui um mês, 2 meses, eu estou recebendo um dinheiro do INSS e eu vou fazer um barraco aqui. Aí, beleza, passou uns 2 dias, eu voltei nele de novo, foi a segunda vez que eu falei com ele. Aí eu falei, ó, fiquei sabendo que você é pedreiro, mexe com obra, né? E conforme seja, eu vou receber um dinheiro do INSS e você fizesse o barraco para mim. Ele falou, não, beleza, a gente conversou. Na hora que você pegar o dinheiro, eu falei, ó, eu não sei se o dinheiro vai dar para fazer tudo e te pagar. Mas eu levanto um dinheiro para comprar o material, e o que ficar faltando você, o que eu pagava de aluguel, eu fico pagando, parcelo com você e te pago. Entendi. E sobre essa mangueira era então para ele abrir uma saída para o senhor. Era uma saída para mim também. Agora, nessa parte que eu ia pagar para ele, não porque ele botou a mangueira lá dentro, não. E aí foram as únicas vezes que vocês tiveram qualquer tipo de conversa? Não. Chegou a ter discussão? Não, foi a única vez. A discussão foi essa, né? Para ele tirar essa mangueira. Mas nós nunca discutimos, nunca brigamos, nada com ele. Uma conversa pacífica. Pacífica, nunca tive discussão com ele de nada lá, não. Entendi. E quantos dias, mais ou menos, vocês tiveram essa conversa, André? Eu acho que foi uns 20, 15, 20 dias, mais ou menos. O senhor falou que no dia desse fato o senhor tinha ido para o enterro. O senhor pode me contar como é que foi esse dia? O que o senhor fez? Morreu uma amiga da gente aqui, que mora aqui nessa rua de baixo, aqui onde o ônibus principal desce. Como é que é o nome dela? É Simone. Na rua da casa do Tião Areia, que é a principal.
E aí, nesse dia, era para ser o inteiro, né? E na época que nós tínhamos conversado, minha irmã me ligou, falou comigo, eu falei, não, eu levo vocês, que eu quero ir também e tal. E aí eu saí daqui, umas 7 horas, 6h40, 7 horas da manhã, fui lá para Nova Betânia, que é uns 18 quilômetros daqui. É a área de São Sebastião, mas é setor de chácara, né? E minha irmã mora. Aí eu peguei o carro, saí cedo lá do Capão Comprido, peguei a BR, fui para casa da minha irmã, cheguei na casa dela, peguei ela e o filho dela e fomos para Novo Gama. Ali é região de Novo Gama e Lago Azul, que é onde que é o cemitério que tem ali para baixo. E aí nós fomos para o cemitério, ficamos lá, né? Começou umas 10, 11 horas da manhã, foi até umas 2 horas, 2 e pouca da tarde, 3 horas. Aí ficamos lá, conversando mais um pessoal, que é a mãe da Simone, né? Dona Leninha. E aí conversando com o pessoal, e depois nós, eu, minha irmã e meu sobrinho, voltando, fui para Capão Comprido, que nós chegamos para Nova Betânia, né? E chegou lá, fiquei mais um pouco com ela lá até umas 6, 6 e pouca, 7 horas da noite e vim embora para casa. Certo. E quando que o senhor ficou sabendo que tinha acontecido esse homicídio lá perto do lote do senhor? Foi já à noite, umas 6, 7 horas da noite. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Capão Comprido, o pessoal já falou lá. Inclusive, nos fundos lá da rua que minha mãe mora, tem um rapaz que acho que é familiar desse rapaz. E a moça lá, a namorada dele, é conhecida da minha mãe, da minha família. E falou o que tinha acontecido com ele lá. E qual foi a história que surgiu quando o senhor ficou sabendo? Só que ele tinha morrido ou alguém contou alguma coisa? Não, que confusão deles lá. Quando eles tinham confusão com o pessoal, Eu imagino naquele momento que podia ser envolvido nisso? não, nem passava pela minha cabeça. Então, de manhã, ainda vim aqui nessa coisa de gesso aqui de frente ao Colégio Central, comprei o material de gesso, que eu ia fazer um gesso lá no condomínio Rio do Botânico. Eu ia fazer um gesso para o pessoal lá, e aí eu fui, comprei o gesso no outro dia, na segunda-feira de manhã, comprei o gesso, fiz as placas de gesso, que ela demorou uns 4, 5 dias para esfriar, para depois fazer o serviço. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar nessa defesa? Eu estou falando, só quero falar o seguinte, que eu vivi das coisas erradas, né? Mas eu vi que não compensa viver nessa vida de loucura. E aí, de lá para cá, desde 2009, quando eu saí da cadeia, eu nunca mais me mexi com nada, a não ser que tive esse problema agora desse lote. Foi só desse lote que me deu confusão até agora. Já é a quarta situação. 3 com a justiça e agora de novo com a justiça, né? Acabei da justiça. Então, assim, eu estava fazendo faculdade, fazia faculdade, estava procurando viver uma vida de direito. Não, claro, a gente vive nas coisas, vai para um lado, vai para outro, mas não para chegar a fazer mais essas coisas. Quando eu era adolescente, eu fiz muita coisa, mas só que eu paguei um preço muito alto. Eu nunca tive família, eu fui ter agora. Por causa dessa situação, agora eu acabei de perder minha mulher, meus filhos. Filho meu que eu criei agora, eu nunca tive um filho, que criei até os 11 anos agora, 11 não, 10 anos, porque tem um ano e pouco que eu estou preso, né? E aí eu vi que não estava mais essa vida de coisa errada. Então, olha, eu estava fazendo faculdade, lutando, parei a faculdade agora por causa desse acidente, eu não tinha condição de pagar direito, eu não estava tendo condição de pagar, né? Porque se eu tivesse condição, eu já tinha terminado minha faculdade, estava de boa, mas eu não estava mexendo mais com nada, eu não estava cansado dessa vida loucura aí, fazer uma besteira dessa aí, porque o rapaz, eu nem tinha nada com esse rapaz, nada, nenhum problema com ele, né? Ele vivia a vida dele lá, eu chegava, seguia meu caminho, eles para lá, se eles fazem coisa errada, o problema é deles, porque eu sei o peso que eu passei do tempo que eu fiquei na cadeia. Eu sei o sofrimento. Como eu estou passando agora de novo, um ano e 3 meses que eu estou preso de novo, eu estou sofrendo mais do que das outras vezes. Porque das outras vezes, eu ainda fiz, eu sabia que eu fiz as coisas, né? Fiz as coisas erradas. Mas agora eu não estou fazendo mais coisa errada. E agora eu estou pagando uma coisa por uma coisa que eu não fiz. E aí eu estou nessa situação. Né? E das outras vezes, eu fazia mesmo, estou nem aí, né? Aí fazer igual ele fala na cadeia, estava curtindo. Mas só que hoje não, hoje está procurando a vida direito, família, né, com meus filhos, tentando, estudando. Eu estava sozinho, doutora, sozinho, porque eu não tinha condição de pagar uma coisa, e mesmo assim passei na faculdade, lutando, né, correndo com ator, trabalhando com gesso, trabalhando com fogo, até fazendo jardinagem, eu já estava aprendendo. Eu comprei até umas maquinazinhas para fazer jardinagem, para não viver mais das coisas erradas. Aí, quando é agora, tem essa situação agora, né? Passando toda essa situação dentro da cadeia. Então, é difícil, né?
Isso não tem nada a ver com essa história. Não tenho nada a ver com essa história. Não tenho nada a ver com a aula. Se eles tinham briga para lá, era eles com eles lá. Eu não tinha nenhum problema com eles, nenhum problema. Todo dia eu estava lá. E quando eu não ia de manhã, de tarde, passava 2, 3 dias, voltava de novo, 2, 3 dias, sem nunca ter problema nenhum com eles. Meu lote está lá direitinho, outros lotes dele lá tá lá, eles têm os rolos para eles lá. Eu nem queria me envolver com o rolo deles, não. Porque eu já sei o que eu é de rolo, só dá problema. Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 54. Estou satisfeito que tem mais nenhuma pergunta. Uma pergunta de grado, está prescrito? Não? Não pode tentar para nós. Só 527, dígito 22/2021. João Brasil, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para o senhor se aproximar o quanto puder do microfone, para que o jurado consiga ouvir bem, também para efeito de registro, certo? O senhor pode falar seu nome completo, por favor? Meu nome é João Brasil da Silva. O senhor já foi identificado ao ingressar no fórum. O senhor é pai de João Vitor, não é isso? Sou Assim, ouvido como declarante. Agradeço a sua colaboração. Já pediu tempo na presença do jurado, assim será feito. No Brasil, eu vou começar a formular as perguntas de maneira geral, depois vou passar a palavra para a defesa, os jurados, para eventuais questionamentos. Tá certo? Eu começo perguntando se o senhor presenciou o fato que resultou a morte do João Vitor. O senhor viu? No momento, não. Não? Eu estava no comércio e passou, na mãe, que passou, deixou um bicho lá na hora, e foi na hora que eu fui para a casa dele, e o camarada estava lá esperando já. E o seu filho morava onde e com quem? Morar com a mulher dele lá no bairro Vitória, É a Thalita? Catalina. E aquele local que eles moravam, era alugado? Era Aí, era dele? Ele tinha construído, tinha uma construção, uma alvenaria, como é que era? Algo tão improvisado ele aí, que estava fazendo, terminando aí. ele estava fazendo. Entendi. O senhor visitou lá, conhecia lá o local ou não? Conhecia. Conhecia? Eu sei. O senhor já disse que não presenciou o momento dos disparos contra o João Vitor. Quando foi que o senhor soube do ocorrido e por quem? Veio de aqui. No hospital. Oi? A notícia da UPA. A UPA Foi que me senhor? imediatamente. Alguém da UPA. Porque socorri ele na hora, aí da UPA que me ligaram. Certo. O senhor tinha contato com a Thalita ou ela não tinha contato com o senhor? Tinha contato. Ela não ligou para o senhor, né? Não, na hora não. ligou para ele. É. Certo. O senhor foi a local ou Eu fui, baixei as pontas rapidinho, sem correndo. foi até a UPA? Certamente não deve ter conseguido falar com ele, eu imagino que tinha essas cheguei lá prioridades. já. Se não podia entrar na hora, né? Que estava era grave. Aí eu retornei para o meu comércio. Eu cheguei lá de novo, porque eu tinha deixado o celular de fora. Aí me ligaram. Que tinha acontecido. Ligaram informando que ele tinha aparecido. Exato. Tá. Eu sei que a sua personalidade fala um pouco mais baixo, mas eu pedi isso no esforço do senhor para que eles consigam ouvir, certo? E aí, se a gente recebeu a notícia do falecimento dele pelo pessoal da área de saúde também. Depois disso, o que o senhor soube, e se puder informar de quem, se não puder informar a pessoa que eu disse, aí explica a situação, por que você não pode informar sobre a morte do seu filho. O que o senhor soube sobre o professor, a respeito do ocorrido? O que eu soube foi que esse camarada estava lá de Tutucaia para pegar um tal de Carlinho ou Tefel, que é o vizinho dele. Quando meu menino chegou e pediu para ele se retirar do local. E já talvez, não sei a treta, não sei a treta que eles tinham. Problema deles lá. Aí, com isso, meu menino parou a moto, deixou esse peixe na casa dele, foi pegar um limão, inclusive na casa desse vizinho dele, que se chama Carlinho, que ele tinha treta. E nisso, meu menino, acho que pediu para ele se retirar, porque eu não sei qual motivo. Não sabe o problema dele. Você não tinha notícia? Eu falei, não. Aí nisso, foi de camarada, foi de saguar, não já tirou, não. Quem contou isso para o senhor? Isso, Se o senhor o que puder, aconteceu? Não, foi pessoal de lá na hora do acontecimento. da região. Da região. O senhor não citar o nome. Não, mas eu sou pelos outros.
Então, mas o senhor pode falar quem mandou para o senhor, ou eles pediram para o senhor não mandar? Não, me veio pela mãe, estava lá no local, mas me pediu. A mãe do João João Vitor contou para o senhor que ela ouviu da região. Ele estava lá no local. Ela e a. Você acabou de chegar com ele. Entendi. E o senhor teve uma conversa mais alongada com a mãe do João Vitor, ou foi uma conversa muito curta, rapidamente, como o senhor relatou o episódio aqui? Não, eu converso com Ela ela. reclamou alguma coisa sobre ter medo de ficar na região, de que ia acontecer, ou não falou nada? No momento teve os acontecimentos lá que todo um pouco com medo. Inclusive, os outros ficaram com medo desse camarada. Os camaradas ficaram passou lá, dando tiro depois, na casa desses outros vizinhos. Entendi. Thalita, o senhor conversou com ela, ou lembra de ter conversado? Não, depois que teve a menina, 3 dias depois ela sumiu, nunca mais. Aconteceu o fato, ela saiu. 3 dias ela foi embora. Ela não chegou a nem a avisar o senhor, nem nada. Nós não conversamos. O senhor já explicou que não sabia que estava acontecendo esse problema lá entre o João Vitor e o senhor, que você não mencionou o nome. A pessoa que está dizendo, esse sujeito é o acusado, é o Dilson? O problema era com o era com o Dilson? Foi o Dilson que ele tirou? Esse eu não estou sabendo, não, porque eu não. O pessoal Então, tá. mas falaram que quem teria tirado do conflito? Quem atirou foi o Gabriel Dilson. O senhor pediu para depois na presença do acusado, não é isso? O senhor pediu para depois na presença dele. O senhor conhecia o acusado antes dos fatos? Não conhecia. O pessoal ouviu a referência ao nome, mas não sabe. Só o nome que eu. Tá bom. Agradeço o seu esclarecimento. Passo a palavra para o Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor João Brasil. aqui, ó. Sou eu que sai lá a voz, mas sou eu. Senhor João, o senhor prestou um depoimento na delegacia de polícia, está lembrado? Teve na delegacia de polícia prestar um depoimento? Eu acho que não. Eu fiquei no estado de choque muito tempo, eu não estou me recordando dele. Aqui a gente tem um depoimento que o senhor teria prestado lá no dia 13 de outubro. O assassinato do filho do senhor foi no dia 10 Eu de outubro, e aí tem um depoimento que o senhor teria prestado no dia 13. O senhor não lembra de ter ido lá? estava no estado que eu fiquei mais ou menos 7 dias que eu não Estava. estou doado. Entendi. Nesses 7 dias que o senhor estava atordoado, tem aqui o registro no depoimento que o senhor prestou lá na delegacia de polícia. E o senhor trouxe alguns detalhes sobre uma discussão que o senhor tinha tido notícia, não é que o senhor tinha presenciado, o senhor tinha tido notícia de que o seu filho estava com um problema com o terreno. Porque lá a região era uma invasão, não era isso? Se eu estou sabendo que não era irregular. Era irregular isso. E aí o senhor trouxe essa informação de que havia um problema do filho do senhor com o Gilson por causa de um terreno. O senhor lembra de ter escutado isso? Isso só pelos outros, né? Pelos outros. O senhor escutou isso? É. Escutou isso? Só pelos outros que eu ouvi essas histórias. Entendi. Aqui em Juízo, o senhor referiu expressamente o nome do Carlinhos, como sendo uma pessoa que conversou com o senhor sobre isso. O senhor está lembrado? Esse Calinho que eu soube que ele tinha uma treta com esse Calinho. Pois é, mas o senhor lembra de ter conversado com o Carlinhos? Eu andei conversando com ele, eu tive lá, depois eu tive lá, O senhor lembra de ter conversado com eu ele? conversei com todos. Com todos, mas eu estou querendo saber especificamente do Carlinhos. Não lembra de ter conversado com ele? Conversei com o Carlinhos, tá de Tetel. Tetel Eu não também. tenho amizade com nenhum. Não, sim, eu entendi. Tenho conhecimento. Mas o senhor conversou sobre o crime. Eu tive lá porque eu andei lá, tive lá com os cachorros, tinha cachorro lá, e eu tive que ir lá. Aham. Aí eu andei encontrando esse pessoal. Pois é, e o senhor estudou informações deles. Essa aí foi a história que eu soube pelos outros de lá mesmo. Pois é, por eles. Por Pelo Carlinhos e pelo Tetel. O Tetel. Essa história que o senhor contou na delegacia de polícia, doutora, está no ID 111, 98, 91, 99.
Aqui na delegacia eu vou ler o trecho que o senhor prestou depoimento, o senhor disse que estava muito abalado, talvez eu ajude o senhor a entender o que eu estou perguntando, tá? É o que está registrado aqui, o senhor vai me dizer se lembra, como é que foi. Aqui está falando o seguinte, e após o fato, quer dizer, depois do crime, né? Tomou conhecimento de que o autor estava em uma moto de cor preta, placa não anotada. O autor, de vulgo Negão, estava esperando João Vitor próximo ao pé de banana e queria conversar sobre o terreno de propriedade de João Vitor. E João Vitor teria dito que já havia conversado com o Negão e era para este ir embora. Ou seja, tocou ele de lá, né? Jeito bonito de falar. E neste momento, o Negão sacou um revólver e efetuou 2 disparos a curta distância em João Vitor. Que soube, quer dizer, é tudo coisa que o senhor ouviu, segundo o que está colocando aqui. Que após a ação, o Negão ligou a moto e saiu tomando destino não sabido. O senhor lembra de ter estudado isso desse pessoal? Tem. Do Carlinhos e do Tetel? Pessoal, eu soube disso. Entendi. Então, o senhor estudou de que havia essa peleja por causa do terreno e que o filho do senhor mandou o Dilson se colocar de lá e ele sacou a arma e... Sacou e atirou no menino. Entendi. O senhor, eu já sei que eu conheço o processo, o senhor está separado da mãe do João Vitor, né? Os senhores não são mais casados, né? Tem quantos filhos com ela? 2. 2. Voltou a casar? Tem outra família ou é só essa que ficou? Só essa. Tem um filho com a dona Shirlene, mais novo ou mais velho do que o João? É no caçula. É o caçula. Ele mora com ela? Para comigo. Mora com o senhor? Perfeito. Eu agradeço a colaboração do senhor João Brasil. E o policial até referiu aqui uma informação de que o senhor teria dito para ele que tinha sido procurado por alguns amigos do João Vitor para falar de vingança privada, e o senhor tinha dito que não queria saber disso, estava tudo na mão da justiça. Eu parabenizo o senhor pela atitude, devolvo a palavra do juiz. Doutora Maior, atenda. Obrigada. Bom dia, Sr. João Brasil. Tudo bom? Bom dia. João Brasil, nesse depoimento que o senhor foi ouvido, nesse período que o senhor falou que não se recorda muito bem na delegacia, o senhor teria levado também uma fotografia para os policiais. O senhor se recorda como o senhor teve acesso a essa fotografia? E quem? De quem seria o provável autor das fatos? Ah, sim. Teve mandado no meu zap. E quem que mandou, o senhor sabe? Não, no momento eu não lembro quem foi, mas foi vários que tinham contato mandado para mim. Eram pessoas conhecidas do senhor ou pessoas desconhecidas que repassaram? Pessoas conhecidas, que tem meu zap, né? Uhum. Eles falaram como tiveram acesso a essas fotos? Não, aí só mandaram as fotos, porque eu não sou de mexer. O senhor recebeu essa foto também da dona Shirlene? Fiz uns 4, 5 pessoas, mas Você recebeu da dona Shirlene também? não me recordo. Não se recorda se ela passou essa foto para o senhor? Não. Mas pode também ter acontecido, ter sido uma também. Tá. E aí o senhor confirmou aqui para o doutor promotor que o senhor ouviu do Carlinhos do Zezé a respeito desses fatos, na forma como ele narrou aqui para o senhor. Eles falaram para o senhor como é que eles chegaram a essa informação? Qual a informação? Quem que contou para eles, ou se eles só viram? Eles falaram para o senhor? Não, essa conversa que aconteceu, eles sabiam tudo, só quem não sabia era eu, né? Tá. Eu não me envolvia com eles, não sei qual é o motivo. Assim, eu queria perguntar como é que eles ficaram sabendo? O senhor sabe? Ou eles falaram para o senhor? Eu acho que no dia do acontecimento eles estavam tudo lá. Eles estavam lá? Estavam Falaram tudo para o lá. senhor? Falaram para o senhor que estavam lá? Eles estavam lá, que acho que eles tomaram até a arma dele na hora, não sei quem foi contra, foram, mas tomaram até a arma dele no momento. E o senhor sabe o que paradeiro que deu dessa arma? Se ele entregou na polícia? Não, eu não me envolvi, não perguntei nada. Tá bom, eu não tenho mais perguntas. Obrigado.
Pergunta de jurado, falar por escrito. Então, procurador, se fica liberado, se quiser acompanhar o julgamento, poderá fazê-lo. Só peço que não manifeste durante os trabalhos. Manter. 7527, dígito 22/2021. Boa tarde. Se ela quiser colocar uma bolsa sobre a mesa, fica mais fácil, se ela aproxima mais do microfone, tá bom? Tem um outro objeto aí que pode colocar também. Pode deitar a bolsa para ficar melhor. Só preciso que a senhora fale próximo ao microfone, senão o jurado não consegue ouvi-la, não consegue registrar. Depois, bom? A senhora pode falar seu nome completo, por favor? Chilene Feliciano Machado. A senhora é a mãe de João Vitor, correto? Isso. Meus sentimentos pela perda do filho da senhora, nós estamos hoje diante do conselho de sentença que vai decidir sobre o ocorrido. Sei que o fato tem algum tempo, e nós já ouvimos a senhora aqui em juízo, e eu volto a alertar, se houver alguma coisa que a senhora não consiga recordar, é só dizer que não lembra. Se houve de terceiro, é bom a senhora separar, claro, isso eu ouvi, eu não vi, mas não de terceiro. Se não lembrar o nome da pessoa que disse também, é só dizer que não se lembra, tá bom? Sim. Eu vou começar perguntando se a senhora viu os disparos contra o João Vitor. A senhora viu? Eu estava dentro de casa. Na Estava, casa de João Vitor? sim, fazendo almoço. E foi quando ele saiu para pegar os limões e não voltou. Aí eu escutei os disparos. Eu estava dentro de casa. A senhora ouviu mais de um disparo antes de sair? Não, Ou só ouviu um e não... foram dois. A senhora ouviu Dois dois? disparos e A senhora já saiu ou não quis sair? eu não, porque eu estava fazendo o almoço. E aí eu pedi para ele pegar limões. Ele falou assim, eu não vou comprar um limão. E nisso, a pessoa que tirou a vida dele já estava escondido. A senhora soube depois que ele estava escondido. Isso, ele já estava escondido. Um dia antes, ele foi 3 vezes lá afrontar. Aí eu preciso saber que a senhora viu isso? Não, Ou se contaram para a senhora? se eu vi com meus olhos, ele Nesses tinha... nesses 3 dias anteriores que ele teria sido procurado por essa pessoa, a senhora viu uma Não pessoa viu. procurando de João Vitor? Porque eu morava com eles lá. Então, ele partiu e eu continuo na casa. Eu estou lá. E Então, eu vou ser mais claro na minha pergunta. A senhora, Vitor, conversando com alguém 3 dias seguidos, ele procurando. eu não vi ele conversando. Eu fiquei sabendo por pouca de pessoas, que a pessoa estava escondida na rua e no sábado, que isso foi num domingo, meio-dia, no sábado, ele foi várias vezes lá. Eu não me lembro assim, muito do rosto dele, que ele estava muito bravo, xingando, sabe? E aí, ver mesmo assim com meus olhos, eu não vi, eu escutei os disparos. Quando eu cheguei até o local, o homem já tinha fugido com a moto. Você chegou a ver a moto ou não viu moto? Não, estava longe, deu para ver que ele, quando eu cheguei até o local que ele estava caído, ele estava respirando ainda eu até peguei na mão dele e falei para ele aceitar a Cristo antes de falecer. Ele levantou a mão e já chegou na UPA morto. Chegou na UPA morto, não esperava a ambulância, tudo muito rápido assim, sabe? E eu estava dentro de casa. Eu tenho que falar o que eu não vou falar uma coisa, tipo assim, inventar. Claro. Eu estava dentro de casa, fazendo o almoço, foi quando eu pedi ele para ir buscar os limões, para fazer o peixe que ele pediu para fazer. E eu escutei os disparos. O local que ele morava era alugado, era dele? Você sabe? Não, era dele. Era dele. Ele me chamou para morar lá com ele, que eu pagava aluguel. Ele chamou eu para morar lá e eu estou lá até hoje. Até a hora que Deus permitiu eu ficar lá, com o filho. A senhora estava lá quanto tempo, mais ou menos? Até hoje vai já ter uns 2 Aconteceu anos. os fatos, a senhora estava quanto? Vai fazer Até 2 anos agora. 2 anos agora. É, porque tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, quase. Eu acho que tem isso, 1 ano e 8 meses que ele foi assassinado. É, deixou uma filha também, uma menina. Que idade? Acho que ela tem 2 anos. 2 anos é alguma coisa. Minha netinha. 13.
Mora com quem essa criança? Mora com a mãe dela. E ela precisa de sustentação, assim, porque eu não tenho condição, ela tá... Eu quero justiça, sabe, Vossa Excelência, porque se ele fez isso com meu filho, ele pode assassinar outra pessoa, a qualquer momento ele pode assassinar outra pessoa. Eu preciso entender essa história. A senhora viu um homem bravo lá que tinha passado. Isso foi Sábado, foi no sábado. Ele foi na porta de casa. Ah, Só que tem tanto isso que eu não me lembro muito. Acho que se eu ver a foto dele, eu lembro. Porque ele chegou tipo bravo. vamos tentar esclarecer mais ou menos como é que era esse homem, se ela conseguir falar. Ele era branco, pardo ou negro? O que ele era? Meio moreno, assim, puro. Moreno escuro. Parecia jovem, menor de 18 anos, ou mais velho? Não deu pra ver o corpo dele, assim, não, só daqui pra cima. Quando ele foi lá, ele estava Sim, na porta. ele estava de carro, a pé ou na Eu tava a pé. A Tava a pé? pé. Usava capacete no dia que ele foi Não, não. não tava sem Sem capacete. capacete. Magro ou mais gordinho? Aí ele foi no sábado. Só um pouquinho, mãe. Só um pouquinho. Ele era magro ou mais gordinho? Como é que era? Não deu pra ver, porque eu vi só o rosto, porque lá no muro, a metade do Ah, corpo. ele ficou de fora. Isso. Ele ficou de fora, assim, só deu pra ver o rosto O aqui. muro lá era pela metade, ele tinha E pensado. pela metade. E depois disso, eu vou falar aqui, eu E tenho ele que falou falar. por que ele estava bravo? Não, Só nervoso, porque não, ele só perguntou, cadê o fulano? Eu falei, tá trabalhando. Ele não tá aqui no momento, ele foi várias vezes no sábado. E no domingo, ele chegou de surpresa, e aí tinha pessoas que chegou até a mim e falou que tinha uma pessoa escondida atrás daquela pessoa que ele estava procurando, escondida na rua, sabe? E quando ele foi lá, ele não estava na moto, ele estava em outro carro escuro. Assim, eu quero justiça, sabe por quê? Porque assim como ele fez com o meu filho, ele pode fazer com outra pessoa, até mesmo fazer o mal para a própria mãe também, que continua no local. Antes disso, foi uns rapazes lá muito estranhos tirar foto da casa, fotografando. E eu tenho medo, sabe, de que aconteça alguma coisa comigo, com alguém que está lá comigo, entendeu? a senhora recebeu foto de alguém dizendo que era o atirador? Essa pessoa não está mais nem aqui. Passou foi o número dele e o nome completo. Passou O número. seria do autor e o Sei nome que dele. foi ele que fez isso aí. Ele falou assim, ó, pode botar ele na cadeia. Eu falei assim, quem vai fazer justiça é Deus, que eu não tenho como fazer nada e jamais vou fazer justiça com minhas próprias mãos. É Deus que vai justificar isso aí tudinho. Quem passou isso para a senhora que não estava mais em São Sebastião? Não tá, não, ele foi embora. Mas a senhora sabe Eu não sei, de repente, nome? não. A senhora não pode falar. Eu não conheço, assim, igual eu falei para o senhor, eu não tenho amizade com vizinhos lá. Eu vejo se o vizinho é bom dia, boa tarde, tudo bem. Eu não tenho aquele A senhora conhecimento. conhece o Carlos Alberto da Rocha? Conhece? Chamado de Carlos Carlinhos. Alberto? Carlos Alberto da Rocha. Conhecido como Carlinhos. Se não souber também, não tem problema. Apelido de Carlinhos, né? Eu não sei se o nome dele é esse aí. Mas eu vejo que me chama ele de Carlinhos. Carlinhos. Ele é muito amigo do meu filho. A senhora chegou a conversar com ele ou ele conversou Não, não conversei com ele, não. com ele? assim, Algo do tipo? Todos os meninos estavam no velório, cumprimentaram eu, porque no momento daquele ali, eu acho que se fosse ele que tivesse perdido alguém da família dele, ele ia estar também desesperado. Era só cumprimento, ninguém tratava de quem foi. Isso? Você está entendendo? Entendi. Eu não estava ali perguntando quem foi, eu respeitei o local, e eu estava dentro de casa. Mas a senhora recebeu então de uma pessoa dizendo esse é o autor para trocar na cadeia, que foi ele. Falou? Tá. Com o cartãozinho, eu disse assim, eu não... E a pessoa não E a pessoa nunca que falou mais ouvi. que tinha sido o autor, ele disse qual era o motivo. Não falou nada, não. Não falou. Falou nada, não. E só entregou lá o papel e com o nome.
senhora foi até o local, viu o filho cair, ele foi socorrer. Ele Quando eu cheguei lá, ele já estava vivo, ainda respirando. João Vitor estava com alguma arma, faca, arma Não. de fogo. Tava, não. Eu tô morando com eles lá. Eu tava morando com eles lá e morando com ele lá. Ele me chamou para ir morar com eles. Entendi. Com ele e a esposa. Obrigado pela colaboração da senhora. Passa a palavra da defesa aqui na Rolo. Então, Boa tarde, dona Chilene. Boa tarde. É Maiara, sou defensora pública, vou fazer algumas perguntas para a senhora. Dona Chilene, a senhora falou que não presenciou o momento dos fatos, mas viu a pessoa saindo. A senhora se recorda como é que essa pessoa estava vestida, se ela estava de capacete? Ou a senhora nem viu, só ouviu o barulho? Não, eu estava dentro de casa. A senhora não chegou nem a ver a pessoa correndo, não? Não vi, não. Qual que era a distância da casa da senhora para o local onde esses fatos aconteceram? A senhora lembra? Era próximo? É perto, bem pertinho. Estava mais ou menos, assim, uns 10 metros, mais ou menos, ou mais. Pouco distante, assim. Mas Como quando daqui para o fundo desse aqui plenário? na entrada, na pista ali. A Aqui na entrada distância. da pista do fórum. Isso. Tá. E quantos dias depois, ou foi no mesmo dia, quanto tempo depois a senhora recebeu essa foto com esse nome dessa pessoa? Aliás, com esse nome e esse número de telefone? Foi no outro dia. No dia seguinte. No outro dia. E essa pessoa pode que. responder o microfone está registrado. Essa pessoa que procurou a senhora já tinha visto ela antes? Porque a senhora falou que nunca mais viu, mas a senhora já tinha visto ela antes por aqui? Não. Nunca tinha visto? Não. Era uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, a senhora sabe? Não deu nem para perceber, porque ele entregou tudo muito rápido e saiu. Lembra de alguma característica física? Não lembro. Ele chegou, entregou e saiu, não deixou nem a senhora perguntar direito. E foi tudo assim, jogado, assim, jogado. Entendi. A senhora falou que chegou a pedir o número dele, mas ele não deu. Ele teve isso? Deu tempo de fazer essa pergunta? Da pessoa que entregou? Isso. Isso. Foi, eu falei assim, me dá um número, ele disse, o número desse rapaz aí que assassinou seu filho, bota ele na cadeia, foi ele. Tá. A senhora chegou a pedir o número da pessoa que estava entregando o telefone para poder entrar em contato depois? Sim, eu falei, mas ele estava apressado e entregou o papel e saiu. E eu nunca mais eu vi. Nunca mais a senhora viu, tá? Hum. Foi ele que deu o nome do suposto autor para a senhora. Sim, o papel, o telefone. E eu não vi ele, o homem matando, não, porque eu escutei os disparos, ele já tinha. Cheguei lá, ele ainda estava respirando ainda, e ele deve ter saído rápido, né? Porque ele não é besta de ficar lá esperando. A senhora achou estranho essa pessoa chegar para a senhora e abordar? Eu sei lá, não achei nada, moça, só sei que ele entregou lá e saiu rápido. A senhora chegou a ser ameaçada depois desse fato por alguém? Alguém procurou a senhora? Foi uns caras lá tirar foto, mas não me ameaçou, só tá tirando a foto da casa, até chamei meu esposo para ver. Mas isso foi antes ou depois? Porque a senhora falou que antes também passou um pessoal lá. Tá só o pessoal lá. Mas isso foi antes ou depois que foram tirar foto? Da foto? Antes da morte do João? Antes de tirar, deles, já tinha acontecido a morte dele, já foi agora esses dias. A pessoa estava apontando e tirando foto de lá. A senhora sabe quem é essa pessoa? Não sei. Mas chegou nenhum tipo de recado para a senhora? Eu não sei se é por conta do lote da esquina, lá. É uma confusão, negócio de lote lá. Meu Deus. Mas recado direto para a senhora não recebeu nenhum. Não. Não recebi ameaça, não. A senhora chegou a ver moto no local? No dia do acontecimento, Isso. ele tentou fugir. Ele tentou fugir, já saiu. Mas a senhora chegou a ver ou só ouviu? Tá? Quando eu cheguei lá, ele já estava no chão caído, ainda respirando, e os meninos chegou rápido, pegou ele, botou no carro e levou para a UPA. Não esperou a ambulância nem nada. Só mais uma pergunta. A senhora se recorda quem foi que falou para a senhora essa informação de que ele estava Não. escondido da bananeira? Não.
essa pessoa que entregou a foto, ela só entregou a foto. Não, a mulher falou assim, olha, o carro estava estranho aqui, parado, escondido, e o homem estava dentro do carro falando que... O que eu achei mais interessante, assim, que ele passou... Diz que estava no retiro 3 dias. 3 dias. A pessoa que assassinou meu filho disse que tinha 3 dias que estava no retiro e essa pessoa que viu ele dentro do carro, que viu lá, que falou assim, essa pessoa estava muito chateada, muito xingando, e eu achei estranho. Aí eu falei, mulher, deixa esse homem. Isso aí... Você está entendendo? Ela falou depois, meu filho já tinha morto, já tinha enterrado. Mas essa pessoa falou quem que era a pessoa que estava no carro? Não falou. Falou que o homem estava muito chateado dentro do carro, bravo, brigando, dizendo que ia tirar a vida dele, que ele ia se lascar. Falando isso. Ela falou que essa pessoa ela viu esse carro na O véspera. carro né? preto, na véspera. Ela viu também os disparos ou ela só viu o primeiro paro? Eu não. Foi um domingo, meio-dia. Era meio-dia e alguma coisa. Tá bom, obrigada, estou satisfeito. Eu acho, né? Sinto muito pelo seu tempo. Esse é a palavra. Sem perguntas. Alguma pergunta de encerrado, sabe, prescrito? Não. Agradeço a colaboração da senhora, a senhora fica liberada, se quiser. Auto 0707 527, dígito 22/2021. Thalita, bom dia novamente. Pode falar seu nome completo, por favor? Peraí, só um pouquinho. Tá com o celular aqui. É difícil de Olha, parar, tá tocando sozinho. Peraí, moço. É porque... Tranquilo. Sempre acontece de alguém ligar. Ela pediu a câmera para não ligar, para ser a família. Aí, pronto. Thalita, diga seu nome completo, por favor. Pode falar seu nome completo, Thalita? É Thalita Oliveira de Jesus Lima. Ela já foi identificada na primeira fase, então vou dispensar maiores formalidades. A senhora era a esposa ou a companheira do João Vitor, não é isso? Isso, sim. Ouvida como declarante. Agradeço a sua colaboração, o senhor está prestando depoimento por videoconferência. Hoje o Conselho de Sentença está assistindo o seu depoimento e lá decidiu o mérito dessa ação penal. A senhora pediu para tirar o acusado da sala de audiência, do plenário, e assim foi feito, tá bom? A senhora pode ficar bem à vontade. Tá bom. Nós sabemos que o fato aconteceu há algum tempo, então pode ser que ela não recorde os detalhes. Se não recorda, é só dizer que não recorda, não tem problema algum. Mas eu pedi que a senhora repetisse e se recorda sobre o dia em que o João Vitor teria recebido os disparos, finalmente nos dizendo quem teria sido o autor desses disparos, tá certo? Pois não, se souber. Pode contar. É para me contar o que aconteceu? Isso, tudo que a senhora conseguir recordar. Tá. Primeiramente, a gente foi na feira, aí a gente chegou em casa, era fácil de quase meio-dia, quase na hora do almoço. Aí ele saiu para buscar uns limão. Aí, quando ele chegou perto de uma pé de bananeira, quase na esquina, aí o homem, né, chamou ele para conversar. Aí ele foi, ele estava até sem camisa. Aí, chegando lá, eu acho que ele estava conversando com o homem lá, aí teve o primeiro disparo. Aí, quando o cara deu o primeiro disparo, eu saí lá fora. Quando eu saí lá fora, eu vi o João Vitor correndo, aí depois eu vi o homem, foi em direção dele, aí o homem deu o segundo tiro, né? Quando deu o segundo tiro, acertou nele. Aí depois o homem deu mais outro tiro, aí acertou mais um tiro nele. Aí ele pegou e caiu de joelho, assim. Aí quando ele caiu de joelho, o cara foi bem pertinho dele e deu mais um tiro. Aí foi quando ele chegou a óbito, né? Que ele morreu lá no local. Aí o homem então, pegou e na sua visão, teria sido atingido por 3 disparos, é isso? Foi.
Entendi. A senhora viu pelo menos esses dois disparos que foram efetuados, repetidos. O primeiro, a senhora disse que estava dentro de casa, não sabe o que aconteceu, é isso? Aí eu saí lá fora, isso. Aí, porque foi de frente de casa, né? O Aí, lote onde a senhora morava tinha muro ou era só cerca de arame ou não tinha nem cerca de não, arame? sem muro. O muro estava na metade, estava sem muro, estava sem portão, estava tudo aberto. Então, quando a senhora saiu da casa, já dava para ver quem estava do lado de fora. Isso, quando eu saí de casa, eu fui ao encontro dele. Aí no lote vazio, aonde ele estava, mais o homem lá, tinha uma cerca, cercando esse lote. Aí não dava para ele correr, assim, pro lado de baixo, por causa do arame, né? Porque até ele passar por debaixo do arame, aí já atirava, morria mesmo. Aí eu vi o Entendi. cara dando uns disparos nele. Não deu tempo dele fugir, né? Entendi. A senhora estava grávida à época? Oi? A senhora estava grávida do João Vitor à época? Na época, sim. Aham. E eu vi um barulho de criança, é o filho do João Vitor? Não? Ele Morreu. nasceu, perdeu, a senhora perdeu o filho? Desculpa de perguntar isso para a senhora, mas para a gente entender a situação. Meus sentimentos pela perda da senhora. Sei que é difícil, ela visivelmente fica constrangida de ter que falar sobre isso. Eu agradeço a compreensão aí, às vezes a gente tem que tratar de assuntos complicados. Thalita, a senhora já disse então que viu os disparos, os últimos disparos, e viu o homem indo atrás do João Vitor. A Ele senhora estava poderia, a senhora poderia dizer mais ou menos como é que é esse homem, se ele era branco, pardo, Ele era negro? moreno. Ele era moreno, ele estava de capacete, com a calça jeans, ele estava com um tênis, estava com um blusão, ele estava todo coberto, assim. Só Isso que quando ele meio-dia. virou Isso, era a faixa do hora do almoço, porque a minha sogra ia fazer um peixe, né? Que eu estava com vontade de Sim. comer um peixe, ele ia fazer um peixe. Aí foi quando aconteceu os disparos. Aí eu comecei a gritar, sabe? Assim, mas se não fosse esse arame, até eu tinha entrado assim no meio, sabe? Tinha entrado na frente. Mas aí tinha esse arame lá que foi quando atrapalhou. Não dava nem para mim ir, ao mesmo tempo não dava para ele vir. Por causa do arame Entendi. que atrapalhou. Entendi. A senhora viu, então, uma pessoa atirando. O João Vitor, eu preciso perguntar, mesmo que pareça óbvia a resposta. O João Vitor estava com algum tipo de arma quando ele recebeu os disparos? Não, ele Não, né? estava desarmado e sem camisa. Sem camisa, né? Entendi. Isso. E a senhora falou que era moreno. Quando fala moreno, a gente fica sem saber se é mais ou menos da sua cor, mais escura, ou... Da minha cor. Eu não sou nem preta demais e nem branca. Aham. Mas só que ele é mais escuro do que eu, um pouco. Essa pessoa parecia ser jovem, menor de 18 anos, por volta de 20 anos, Não, ou maior, mais velho? mais velho. Aham, não era novo, não. Tem umas faixas de uns 30 e poucos anos por aí. Entendi. Mas ele montou numa moto, que eu lembro, essa moto não era nem velha e nem nova. Era uma moto assim, não era nova, né? Era um pouco mais pro lado de velho do que nova. Aí ele montou nessa moto aí, saiu, e subiu a esquina e subiu. Entendi. Aí depois eu também não pensei em mais nada, não liguei para mais nada. Só fui ao encontro lá do João Vitor, estava de joelho, que caiu de joelho para frente. Foi quando a gente pegou ele, quando nós levou ele para o hospital, ele já estava morto. Entendi. Ele foi à UPA e depois recebeu a informação que ele tinha falecido. Já tinha falecido, ele já chegou no hospital morto, ele ficou agonizando lá no chão lá. A senhora sabe dizer ou, se havia uma confusão envolvendo lote com alguém? Sobre lote, disputa de lote à mesa, tem que me pagar, algo desse tipo? Se invadiu, não Eu, invadiu, vendeu para coisa que era minha, ou alguma coisa desse tipo? eu nunca cheguei a perguntar para ele, porque ele era um rapaz, o João Vitor era muito reservado, ele não era muito de ficar contando sobre os negócios dele.
Mas por eu estar morando lá, eu fiquei sabendo, assim, às vezes os meninos lá da rua comentavam e falavam que o lote estava vazio, aí por ninguém morar nesse lote, esse lote estava jogado, cheio de mato lá, cheio de lixo, e pegou esse lote e vendeu para outra pessoa. Foi quando aí surgiu a confusão, por causa desse lote. E o que se dizia dono do lote, quem era? Aí quem dizia ser o dono do lote era um cara moreno, careca. Eu lembro que uma vez, foi muito tempo, eu lembro que uma vez ele foi lá e teve uma confusão por causa desse lote lá. Aí depois morreu o assunto. Entendi. Esse moreno careca que a senhora fala, ele tinha a mesma compleição, o mesmo corpo da pessoa que atirou, ou era diferente? Não, parecia muito. Mas eu não vou confirmar, certeza. Mas parecia. Parecia muito. A senhora pode dizer que parecia muito. Parecia muito. Isso, tinha as parecidas, mas eu não vou confirmar, falar assim, certeza. A não senhora, vou dar a senhora, certeza. a senhora entregou a foto de uma pessoa que seria o atirador pessoa que teria atirado no João Vitor, foi isso? Mostrou para a polícia? Foi. Essa foto... A polícia me mostrou e eu falei, não, esse cara aí parece muito com o que atirou. E era o mesmo que tinha discutido com o João Vitor sobre essa história de loja algum tempo antes? Era a mesma pessoa da foto? Não. O João Vitor não chegou a discutir. Ah, tá. Assim, no que eu fiquei sabendo, assim, o João Vitor nunca discutiu com esse Mas homem, a senhora não. conversando, é isso? Que era o Isso, homem moreno? É o mesmo da foto? A pergunta é, se esse homem moreno meio careca é o mesmo da foto, seria o mesmo que a senhora reconheceu como muito parecido com o atirador? Isso. É a mesma pessoa? Está perguntando se é a mesma pessoa? Isso, a pessoa que conversou com o João Vitor. Se ela entregou a foto na delegacia, seria o mesmo que a senhora reconheceu como parecido com o atirador? Não, eu não vi o João Vitor conversando com ele, não. As pessoas que falou, entendeu? As pessoas que falou. Você não sabe dizer, perfeito. Entendi. Isso, eu não sei dizer isso. Então, essa foto que a senhora mostrou foi da pessoa que a senhora reconheceu como parecida com o atirador? Isso. Entendi. Mas eu não posso confirmar, chegar e você falar assim, certeza. 100%, entendi. Porque dá de capacete. Isso. Dá para ver o cabelo, dá para ver essa... E o restante a pergunta, vamos ver se a senhora entende. A senhora também já falou que não viu o momento da conversa do João Vitor com o rapaz que seria o dono do lote. Não. Quando eu saí lá fora, o cara já tinha dado o primeiro disparo. Eu saí lá fora, quando eu saí lá fora, que o cara deu o segundo disparo no João Vitor. O celular do João Vitor ficou com quem? O celular dele era meu e dele, na época. Na verdade, o celular era meu, só que aí ele ficou sem celular, aí ele pegou o meu celular para usar, entendeu? Até então, que quando ele caiu lá no chão, lá ele estava com o celular, aí a tela do celular quebrou todinho. Ele caiu, né? Aí o celular caiu. Quebrou a tela do celular. Uhum. A sua sogra, a época, Chilene, ela chegou a ver os disparos no João Vitor ou ela não estava no local? Ela estava no local, mas só que ela estava dentro de casa. Quem saiu primeiro fui eu. E ela continuou dentro de casa. Aí depois que ela saiu lá fora, depois que ela caiu a ficha, que era o filho dela, que foi quando ela saiu lá fora. Ele já estava caído ao chão, então? Isso, ele já estava caído, ela correu e quando ela é crente, né, fez o apelo para ele. Entendi. Assim. Tem alguma coisa mais que a senhora queria falar que eu não tinha perguntado? Não, porque passou muitos anos, né? Então aconteceu muitas coisas depois que ele morreu. E a senhora ficou lá no local onde a senhora morava ou a senhora saiu? Eu fiquei uns dias lá só que aí eu não dei conta de ficar lá. Não. Todo dia que eu levantava, eu via, quando peça a cena, peguei e fui embora. Aí a minha sogra que tá morando lá. Que tá morando lá é minha sogra, minha ex-sogra. A senhora saiu por medo ou porque não queria ter contato com aquela lembrança? Porque eu não... as duas coisas, né? Porque como, tipo assim, passou na minha mente assim, como ele certeza que ele me viu, né, lá fora, ele me viu, né, porque ele não é cego.
Então, tipo assim, aí eu fiquei naquela, né, dele voltar lá e também por causa da lembrança, entendeu? Mas eu saí mais, foi por causa da lembrança mesmo. Mas eu Tá saí certo. mais por causa da lembrança, para não ficar lembrando. Entendi. A doutora Maiara tem a roupa ou tem a mão? Obrigada, Excelência. Thalita, bom dia. Bom Eu sinto dia. muito que você tenha que relembrar esse fato novamente, porque é a terceira vez que você é ouvida. Esperamos que essa seja a última também, para que haja uma decisão a respeito do julgamento, tá bom? Lamento a sua perda. Thalita, você disse que saiu após o primeiro disparo. Qual que era a distância da casa que você estava até o local onde você viu essa cena, onde eles estavam, mais ou menos? Tipo, pode falar quantas casas de distância, mais ou menos, que eu acho que fica mais fácil, né? Você está falando da distância? Isso, de onde você estava quando você saiu de casa, da porta da sua casa, até o local onde o disparo estava acontecendo. Era tipo assim, tinha a rua, né? Aí era no lote badio, era um setor que não tinha casa, era um setor vago. Não, setor não. Era um lote vago que estava só cercado. Esse lote era bem de frente de casa, bem de frente. Bem de Tá. frente mesmo. Então era como se fosse do outro lado da rua. Isso mesmo, isso mesmo. Eles estavam dentro do lote ou estavam na rua ainda? Dentro do lote, desse lote vazio, aonde tem um pé de bananeira. Eu não sei se tem ainda, mas naquele tempo tinha um pé de bananeira. Tá. Na esquina, é o lote de esquina. E a senhora falou no começo que essa pessoa que efetuou os disparos, ela estava toda coberta. Ela estava com capacete, mas estava com camisa de manga, calça jeans e era sapato? Isso, O que a senhora conseguiu identificar de característica física, então, para poder chegar a essa conclusão de que parece com o acusado? porque ele dava para perceber um pouco, ele era moreno e dava para perceber que ele era careca, porque não tinha cabelo assim na frente. Sim, mas ele estava de capacete. Tava, aham. A senhora não viu o cabelo na parte da frente, mas o restante da cabeça não era possível ver. Como é que é? A senhora não viu o Ele... cabelo na frente, mas a senhora sabe se ele tinha cabelo na parte de trás? Não. E aí, quando a senhora foi na delegacia, a senhora mencionou agora, mas eu queria confirmar com a senhora, porque tem uma divergência sobre essa questão dessa fotografia. Os policiais que mostraram para a senhora falou os policiais que mostraram, ou a senhora que levou essa fotografia? Não, eu falei um nome, aí esse foi tipo no Facebook e pesquisou, aí mostrou a fotografia. Eles falou bem assim para mim, você acha que é esse daqui? Aí eu falei, eu acho. Foi quando eles mostrou a foto para mim. Entendi. Na audiência, a senhora falou em 50% de certeza. A senhora continua com essa impressão? Sim, eu tenho essa impressão, mas eu não vou confirmar. Tá. A senhora mencionou também que uma pessoa chegou com a senhora na rua no dia seguinte e entregou uma fotografia. A senhora se recorda disso? Sim, não, eu não falei que entregou a fotografia. Essa pessoa que chegou ao ponto de abraçar, ele falou bem assim, falou só para mim. Todo mundo estava na rua e falou, ó, o que matou o João Vitor foi o mesmo que estava tendo a confusão com outro fulano por causa do lote. Então começou tudo, a confusão toda foi por causa do lote. Porque Entendi. vendeu. Quem que era essa pessoa que chegou e abordou a senhora? Eu não conheço ele. A senhora sabe o nome dessa pessoa que abordou? Não, eu não conheço. Ele estava lá na rua, lá. Não era junto com... vizinho, então, da senhora, não morava por ali. Não, eu acho que não. Porque eu nunca fui de ficar na rua, tipo assim, para ficar vendo vizinho, para conhecer, não. Sempre fui reservado na minha. A senhora lembra das características dessa pessoa que abordou a senhora? Ele só era gordinho. Mas eu estava tão apavorado que não prestei atenção. Tá certo, eu estou satisfeito, né? Isso é pouco a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Thalita. Um dia. Dona Thalita, a senhora referiu durante a audiência aqui que a gente fez da outra vez, e agora a doutora tocou nesse ponto. Da outra vez, a senhora disse que tinha ficado com 50% de certeza de que o atirador era aquele da foto.
Você não lembra de ter falado dessa expressão, 50%? Não, eu não falei nessa expressão, sim. Tem 50, eu falei 50% sim. Eu não falei assim, com essas palavras, não. Entendi. A senhora, a senhora frequentou a escola até qual série, dona Thalita? Como é que é? A senhora frequentou a escola até qual série? Até o segundo. Segundo grau? Eu estou cursando ainda. Eu estou fazendo o EJA. Isso, estou fazendo o EJA. Isso, estou cursando ainda. A senhora disse aqui em juízo que, eu sei que a senhora não está lembrada, mas de fato a doutora está certa. A senhora usou essa expressão de 50%, está gravado. A senhora disse assim, quando eu vi a foto, eu fiquei com 50% de certeza. Depois, o que me fez falar na frente da delegacia de polícia foi que os outros me contaram que era ele mesmo. A senhora não lembra de ter falado isso? Não. Passou tanto tempo. Mas a senhora, Mas a senhora escutou confirmação de alguém lá que morava perto da senhora de que era mesmo o Gilson, o assassino do seu marido? sim, A senhora escutou isso? já escutei, aham. Tem mais perguntas, senhores? Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito? Não? Thalita, obrigado pela colaboração mais uma vez. Fica liberada. Boa tarde. Tá bom, boa tarde. Vamos 0707 527 dígito 22/2021. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde. Pode falar seu nome completo, por favor. Carlos Alberto Carlos. Já foi identificado em ocasiões, foi requisitado, então vou dispensar mais detalhes da sua qualificação. Deixa eu pedir para depor na presença do acusado, assim será feito. Carlos, eu vou fazer uma pequena consideração. Eu sei que o senhor era amigo do João Vitor, não é isso? Eu confio? Sim. Tá bom. Mas era amigo ou conhecido? Conheci ele, não muito amigo próximo, mas Eu tinha amizade. Sim, amizade. Assim. Eu vou ouvir como declarante, e eu sei que tem algumas situações no sistema, talvez eu tenha dificuldade de falar. Mas eu pediria que o senhor colaborasse o máximo que puder. Se não quiser falar nome, puder falar nome, mas eu digo, eu posso falar nome. Mas eu preciso que o senhor relate o que o senhor sabe sobre a morte do João Vitor. Motivação, se o senhor ouviu de alguém que presenciou, todo esse cenário geral para a gente entender o que aconteceu com o João Vitor lá. Levou a morte dele. Pode conhecer. eu estava em casa no domingo, casa quando eu falo no bairro Vila Nova, não estava na hora dos 4. E só que me ligaram, dizendo que tinha acontecido, rolado os tiros, né, na linguagem. Sim, sim. E tinha sido o João Vitor. O João Vitor falava que o João Vitor estava morto. Não falaram ainda que ele tinha Se tinha sido a vítima, ele não disse nada. Só que, sim, tinha falado que era o João Vitor, mas não falaram que ele ainda estava morto. Ele tinha levado um tiro, e tinha sido um cara que estava numa moto, deu tiro nele, saiu. Entendi. Eu já antecipei, você não precisa falar, não, se não puder falar. Tá? O João Vitor tinha relatado problemas sobre envolvendo lotes, alguém que não aceitava que ele ficasse em lote, dizia que era dono do lote, ou que eu tinha vendido o lote e não era dele. O senhor chegou a ter essa informação? Ele chegou a comentar com o senhor? Não falou sobre isso. Eles conversavam sobre essas coisas? Eu não falava. A informação que você recebeu foi que ele tinha sido vítima de disparo de arma de fogo, de pessoa de uma moto. Porque lá no bairro, né, como eu cresci ali, geralmente isso acontece isso, Fica sabendo. fica sabendo. O senhor chegou a conversar com o pai do João Vitor sobre o Brasil? Não. Ou com a mãe dele, teve oportunidade de conversar com ele? Eu vi a mãe dele no enterro só. Só nesse dia que eu vi ela. No dia do velório, do enterro, no dia do João. O senhor viu. E o pai também? O pai também.
Chegou a cumprimentá-lo? Não, cumprimentar a mãe dele só, dei um abraço nela, o pai dele não. O Tetel também foi o enterro dele? Não. O Vitor? Conhece o Tetel? Conheço sim. O Tetel morava na região do João Vitor, não? Não sei, porque ele é, aquele, é tipo aquelas pessoas que, quando, quando a gente pensa que tá num lugar, já tá em outro. João Entendeu? Vitor, Exatamente. entendi. Você conhecia a companheira dele, a Thalita? Conheci esse de vista, saber quem era ela. Sei quem é ela. O senhor soube quem é o autor, mesmo que o senhor não queira falar? Não. Não soube. Essa é a sua colaboração, eu vou passar a palavra à defesa, quem morreu, pois não. Obrigada. Pode. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Carlos, você não teve nenhum tipo de conversa com o João Brasil, nem sobre boatos que tem ouvido, João Brasil? que é o pai Pai. do governo? Não. Nenhum tipo de conversa. Sabe se o Tetel conversou com ele alguma coisa? Não. Porque nessa época dos fatos eu tava foragido, né? Por esse crime que eu tô preso aqui. Então eu não andava no registro auditório, pois era o lugar do meu endereço fixo e provavelmente as autoridades estavam vindo lá atrás de mim. Então não tive acesso. Mas foi ao enterro dele. É por esse motivo que você não estava lá no dia dos fatos? Também. Você tinha um lote, então, ali próximo, que era o seu endereço fixo. Era próximo dessa casa do João Vitor? Não. Meu endereço fixo é na casa da minha avó. Tá, mas esse residencial Vitória que você Fica falou, no registro auditório. não era perto da casa do João Vitor? Assim, é perto, umas 2 quadras abaixo. 2 quadras abaixo, mas não fica chegando, chega a ficar de frente, né? Não. Tá. E você tinha alguma guerra lá para te avisar desses disparos? Guerra não, mas já tentaram contra a minha vida. Entendi. E aí foi por isso que entraram em contato com você para te contar. Entendeu? E tem um relato aqui que surgiu no processo de que a tua residência, a residência da sua avó, tinha sido alvo de disparos. E você sabe quem foi a pessoa que deu esses disparos? Não. Não. Se já foi arrolado e já foi também, como eu posso dizer, julgado, né? Assim, esse crime aí já. Esses disparos na casa da sua avó, então, foram objeto de procedimento, de investigação. Já foi processo e, se eu não me engano, já foi julgado, condenado, eu não sei o que. E você sabe quem foi? Assim, os réus eram os rapazes cujos moram em outro bairro. Rapaz novo. Tem aparência do... Não tem nada a ver com ele. Então, esses disparos aconteceram, mas não tem nenhuma relação com esses fatos. Não. Se foi há muitos anos atrás, já. Você conhecia o Gilson de algum lugar? Não. Eu tinha visto ele na região. Há muitos tempos atrás. Um tempo mesmo. Teve algum desentendimento com ele alguma vez? Porque Não. também existia um relato de que o desentendimento dele era pessoal com você. Microfone. Não. Teve algum desentendimento alguma vez com o Gilson? Não. Não? Bom, satisfeito. Certo, tá? Sem perguntas. Alguma pergunta de jurado? Está por escrito? Então, Roberto, então nós finalizamos. O senhor fica. Esse pode ficar liberado. 527, dígito 22/2021. Bom dia, Luciano. Bom dia, Excelência. Eu vou entrar aqui também na videoconferência, só para ficar, eu conseguindo. Sim, senhor. Os autos, acho que está bem, né? Sua câmera pode pegar as programas. Já gravar da tela, não é isso? Não, mas está pegando fundo. Estamos vendo a pegada, trabalhar. Eu não vou chorar, porque não quadra. Não, vamos ajustar aqui, né? Ajustar aqui para aparecer. Pega direito. Isso.
Pode ir novamente, Luciano? Então, por favor, diga seu nome completo. Luciano Queiroz. Consegue ouvir? Sim, senhor, consigo sim. Pode falar seu nome completo e matrícula, Luciano, só para registro, por favor. Perfeito. Meu nome é Luciano Queiroz da Costa, matrícula 235564, dígito 7. Eu já conheço de outras audiências, então vou dispensar maiores formalidades na identificação. Você tem parentesco, amizade ou inimizade com Dilson Santos de Oliveira, o acusado, ou com a vítima João Vitor Machado da Silva? Não, senhor. Então prestará depoimento com compromisso de falar a verdade. Eu pediria que o senhor relatasse alguma subsistência aos jurados, especialmente, com o que foi apurado em relação à morte do João Vitor Machado, em todas as circunstâncias que eu consegui lembrar, para que eles compreendam a dinâmica do fato. Pois não. Perfeitamente, Excelência. Primeiramente, peço licença, Excelência, apenas para pedir desculpas a esse júri, a esse tribunal também, por estar participando por videoconferência, visto que estou em trabalho fora do Distrito Federal. Perfeito. Estou no estado de São Paulo a trabalho pela Polícia Civil do DF, né, e infelizmente não pude estar presente, não pude estar presencialmente nesse julgamento, mas peço já desculpas a todos pela ausência física aí, mas faremos por videoconferência. Perfeito. Enfim, nessa época eu ainda estava, né, estou lotado na seção de investigação de crimes violentos e fui informado pelo plantão da 30ª DP a respeito de um homicídio consumado ocorrido no bairro Morro da Cruz, próximo ao Residencial Vitória. Desde já, então, iniciamos as investigações, fomos ao local, verificamos que realmente, assim, próximo ao local do fato, não havia nenhuma câmera que pudesse captar as imagens, visto que teria, na verdade, tem algumas câmeras, na época havia algumas câmeras, mas não estavam focadas lá no local onde aconteceu o fato. Daí, então, intimamos uma das testemunhas, intimamos uma das testemunhas, a senhora, a viúva, né, a companheira aí da vítima, do João Vitor, e lá na delegacia ela se apresentou, foi ouvida, narrou os fatos, narrou que estava em casa, que o João Vitor havia saído com ela, eles haviam ido na feira. Depois, ao chegar em casa naquele dia, o João Vitor havia saído para comprar limões e encontrou ali, próximo à residência dele, na esquina, um indivíduo que ele já conhecia, trocaram algumas palavras, e esse indivíduo, muito irritado, sacou uma arma de fogo, efetuou um disparo. João Vitor havia correu para tentar se abrigar, mas o indivíduo, o autor, foi atrás dele e efetuou outros disparos. A própria testemunha apresentou uma foto do suspeito. É uma foto onde há um homem negro, calvo, com a camiseta, se eu não me engano, uma camiseta rosa, e era de um perfil de uma rede social, e havia ali uma pequena descrição do perfil dele como identificação Dilson Santos. A partir daí, então, tentamos identificá-lo. Ele foi qualificado corretamente como o senhor Dilson, e ela o reconheceu como sendo o atirador, como sendo a pessoa que foi atrás do esposo dela e efetuou os disparos. Com isso, fomos atrás de novas testemunhas e também a fim de encontrar o seu Dilson. O seu Dilson não foi localizado, ele não foi encontrado e então também não foi ouvido sobre os fatos. Depois tivemos conhecimento de que o seu Dilson teria ido à casa de um amigo do João Vitor, do Carlos, e efetuado um disparo também de possivelmente uma espingarda calibre 12 na residência do Carlos, com a intenção de intimidá-lo, visto que o Carlos era amigo do João Vitor e, por temendo aí uma retaliação dos amigos do João Vitor, ou já para intimidar realmente os amigos, o Dilson teria efetuado esse disparo lá na casa do Carlos. O Carlos também é um indivíduo perigoso, está preso, né, por cometimento de alguns crimes aí, então, o Dilson temia aí que o Carlos pudesse ir atrás dele e revidar o homicídio do Vitor, efetuou já esse disparo na casa da avó, a vozinha lá do Carlos, já para intimidá-lo.
pesquisas nos sistemas aí da PCDF, nós vimos que o senhor Dilson é um homem que tem assim, vários conflitos com a lei. Já foi preso com arma de fogo, tem ocorrências de ameaça, tem ocorrências de crimes contra o meio ambiente. Inclusive, no mesmo local onde o João Vitor foi morto, existe uma contenda aí entre o senhor Dilson e outros moradores. Então, depois disso, conversamos novamente com a Thalita e com o pai do João Vitor, o senhor José Brasil, João Brasil, se não me engano, o pai do João. Conversamos com o pai dele e aí nos trouxeram que a motivação seria exatamente a disputa de um terreno lá no local onde o João Vitor estava morando. A princípio, o João Vitor adquiriu um terreno em que o Dilson alegava ser o proprietário. E o João Vitor havia adquirido esse terreno de um terceiro. Daí, o Dilson alegava ser o proprietário e passou a fazer cobranças a João Vitor sobre o pagamento desse terreno. A Thalita disse que temendo exatamente, né, uma agressão, temendo que algo pior pudesse acontecer, convenceu o João a vender o terreno. Daí o João Vitor teria vendido o terreno e comprado um outro onde estava morando na época. Construiu um barraquinho lá e estava morando na época do homicídio. Mas, mesmo com a alienação desse terreno, a venda desse terreno, o senhor Dilson continuava procurando o João e insistindo que ele pagasse um valor, já que ele teria vendido o terreno, que supostamente era do Dilson, teria então oferido aí um lucro com essa venda, então ele alegava que teria participação nessa alienação, participação nessa venda, e ele cobrava esse valor. Teria sido essa a motivação de, no dia do crime, o Dilson procurar novamente o João para cobrar esse valor da venda desse terreno. Recebendo aí, então, a negativa de pagamento, que não iria receber, que o João Vitor não iria pagar esse dinheiro, ele sacou a arma e efetuou os disparos aí no João Vitor. Perfeito. Agradeço, Luciano, o esclarecimento de forma geral e passo a palavra ao Ministério. Obrigado, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia, doutor. Heróis, eu vi aqui no processo que, além da sua função habitual de investigador, o que inclui fazer entrevistas, né, com as testemunhas, possíveis testemunhas, antes de passar ela para o delegado, o senhor acabou funcionando como escrivão ad hoc nesse processo. Então, o senhor ouviu pessoalmente o que a Thalita disse, né? Sim, senhor, Excelência. Por falta aí de material humano na Polícia Civil, né, a gente acaba sendo nomeados para algumas funções, digamos, extraordinárias. Então, em algumas funções aí durante esse inquérito, eu fui nomeado pela autoridade policial como escrivão ad hoc para que pudesse aí cumprir as atribuições de escrivão também dentro desse inquérito. Uma delas foi a senhora Thalita. Eu ouvi, a senhora Thalita estava muito emocionada, havia acabado de perder o companheiro, grávida, não sabia como que poderia continuar a vida dela sem um companheiro, com um filho. Tinham lutado bastante para adquirir aquele terreno, aquela casinha que eles acabaram de construir. João Vitor era um rapaz também que tinha muitos conflitos com a lei, tinha praticado alguns atos infracionais, mas há um tempo já estava, digamos assim, ressocializado, não praticara mais crimes nem atos infracionais, estava se redimindo, buscando construir uma família, estabelecer sua residência, e de uma hora para outra a senhora Thalita perdeu isso, e foi assim, um baque muito forte para ela, estava muito emocionada no dia. Entendi. Então, o senhor viu pessoalmente ela entregando essa fotografia e dizendo que era aquele camarada da fotografia quem ela tinha visto cometer o crime. O senhor viu ela falando isso? Isso, ela trouxe em seu aparelho telefônico essa imagem de uma rede social e ela afirmou com certeza que era aquele que ela tinha visto conversando com o João Vitor e que depois viu ele correndo atrás de João Vitor e efetuar os disparos contra o João Vitor. Alguns disparos, já o João Vitor já estava caído, já estava no chão, sem condições de se defender e foi alvejado novamente por disparos de arma de fogo. Ela teria visto
o acusado, então, em duas oportunidades. Uma oportunidade conversando com o marido e na outra oportunidade esse fato em que ele matou o marido dela. Sim, senhor. E anteriormente também, doutor, anteriormente ela já teria visto uma discussão do João Vitor com o Dilson, justamente por causa da contenda aí dos terrenos, da venda do terreno. O Dilson alegava que queria o dinheiro na parte dele. E, assim, o senhor Dilson, ele exercia ali, impunha muito medo naquele pessoal que morava ali, exatamente naquela localidade, porque ele tinha alguns terrenos ali fracionados, invadidos, que eram a área de proteção ambiental, mas foram invadidos. Ele fracionou alguns terrenos e vendeu. Ele andava armado, então impunha muito medo ali naquele pessoal que morava. Então ele utilizava disso para extorquir também algumas pessoas ali, né? E ela já tinha visto o senhor Dilson conversando anteriormente, dias antes, meses antes, com o João Vitor, com o marido dela, justamente sobre essa situação aí dos lotes lá. Entendi. Outra pergunta, Queiroz. O pai da vítima, né, o João Brasil, o senhor disse aqui para o juiz e ele acabou trazendo maiores detalhes sobre essa peleja do terreno. E eu vejo que o senhor também, no caso dele, funcionou como escrivão ad hoc. Então, o senhor também ouviu ele contando para o delegado, para a autoridade policial, como é que funcionou essa discussão por causa do terreno entre o João Vitor e o Dilson? Sim, senhor, doutor. Também presenciei, ele relatou exatamente essa contenda, esse temor. Ele disse, inclusive, que já havia orientado João Vitor nas palavras dele, né, deixar de mão, deixar essa disputa para lá, porque poderia trazer maiores prejuízos, né, poderia causar maior confusão. Uma última questão, policial. O Carlinhos, né, o Carlos Rocha, pelo que o senhor disse aqui em juízo, quando o senhor foi cumprir o mandato de prisão dele, ele perguntou desse fato para o senhor. Conta para a gente como é que foi isso. Exatamente, porque assim, o Carlos e o João Vitor, eles eram de um grupo em que praticavam alguns crimes juntos, né? Era um grupo conhecido ali das investigações policiais. E quando foi se cumprir o mandado de prisão aí do Carlos, ele questionou se o Dilson já havia sido preso, se o Negão, que é o apelido Dilson, o vulgo do Dilson, se o Negão já havia sido preso por causa do homicídio do João Vitor. E questionado, ele falou que realmente teria sido o Dilson, que o Dilson foi, inclusive, na casa da avó dele, efetuou os disparos. Mas, assim, esse pessoal, né, que tem conflito com a lei, que está realmente, assim, podemos dizer numa frase mais simples, né, que está no mundo do crime, eles têm a dificuldade em realmente confirmar isso, em assinar, em formalizar essas informações. Mas eu vi, e o Carlos questionava por que o Dilson não havia sido preso ainda, sendo que ele que matou o João Vitor. Então, isso foi uma manifestação do Carlos informal, ele não prestou depoimento, mas foi espontânea. Ele perguntou para o senhor disso. Sim, senhor, exatamente. Ele questionou porque ele tinha curiosidade de saber como é que estava, né, o andamento das investigações, como é que estava esse processo, esse inquérito sobre a morte de João Vitor. Ele questionou, assim, espontaneamente. Perfeito, policial. Agradeço a colaboração do senhor e devolvo a palavra para o juiz que está presidindo a sessão. Doutora Maiara. Obrigada, excelência. Bom dia, Luciano, tudo bom? Bom dia, doutora, tudo bem? Luciano, você se recorda qual foi a sequência das pessoas que você ouviu? Se foi o João Brasil, a Thalita, qual foi o seu primeiro? Não, doutora, eu não me recordo. Eu acho que eu ouvi primeiro a Thalita e depois o João, mas eu não me recordo a ordem, não. Ah, eles foram ouvidos no mesmo dia. Certo? Não me lembro. Tá. Tem mais de 2 anos, quase 2 anos, na verdade, eu não me lembro. Você se recorda se a mãe do João Vitor estava na delegacia na ocasião também? Eu não me lembro. Eu me lembro que eu conversei com a mãe do João Vitor lá na residência, informalmente, porque quando eu fui intimar a Thalita, ela estava presente. Só que aí ela alegou que não teria visto nada, que ela estaria dentro da residência, e naquela oportunidade eu lembro que eu não a intimei.
mas na delegacia eu não me lembro se ela estava presente. Consta aqui do inquérito que a oitiva da Thalita aconteceu no dia 13, né? 3 dias depois dos fatos. Ela relatou para vocês como que ela chegou a essa foto do Gilson? Que ela havia recebido de pessoal na rede social a foto do Gilson. E ela reconheceu, né, como sendo a pessoa que foi procurar o marido dela e efetuou os disparos. Por isso ela trouxe essa foto para a investigação. Entendi. Ela falou de quem que levou essa foto para ela? Não me recordo, doutora. Sobre você falou que havia outras ocorrências de parcelamento do Gilson, inclusive sobre esse mesmo lote. Você se recorda de ocorrência em outro lote? Não me recordo, porque assim, né, a minha área lá não é investigação, não é de parcelamento irregular do solo, mas quando se fez as pesquisas em nome do senhor Gilson, retornou as respostas várias ocorrências, inclusive de ameaça, porte de arma de fogo, uma que o senhor Gilson estava podando umas árvores lá naquele mesmo local, que seria ali quadra 2, próximo ali ao Residencial Vitória, a polícia militar o abordou no dia que ele estava podando essas árvores lá com uma serra elétrica lá, né, a gasolina, na verdade, lá uma serra, a gasolina podando as árvores, e vieram várias, né, ocorrências em nome do senhor Gilson. Eu sei que tem algumas outras, e me parece que tem uma contenda também com um vizinho deles lá, da época do João Vitor e da Thalita, tinha também uma desavença com o vizinho lá sobre isso, sobre esse parcelamento daquela área lá do próximo ao Residencial Vitória. E aí o senhor falou que ouviu o João Brasil, o senhor também participou da oitiva dele. Ele trouxe uma série de detalhes sobre os fatos, mas ele não estava presente. O senhor sabe dizer como é que ele tomou conhecimento, tanto da discussão, quanto dos fatos que aconteceram mesmo, que levaram o João Vitor a óbito? Isso. O senhor João Brasil é uma testemunha indireta, então ele trouxe informações de que ele ouviu do João Vitor, conversando com o João Vitor, de amigos do João Vitor, sobre o que teria ocorrido e de outras pessoas que ele não mencionou, nem quis identificar, mas que teriam procurado o seu João Vitor, inclusive teriam, seu João Vitor não, seu João Brasil, né, desculpa, teria procurado o pai da vítima, inclusive alguns amigos, digamos assim, do mundo do crime, que havia oferecido também procurar o Gilson para executá-lo, para vingar a morte do João, o que foi devidamente, né, o seu João Brasil não concordou com isso, disse que deveria ficar nas mãos da justiça, que a polícia, a justiça e Deus, né, o Poder Judiciário e Deus fariam a justiça. Ele recusou totalmente esse tipo de agressão contra o senhor Gilson, recusou que fosse realizada uma retaliação, uma vingança aí de sangue contra o senhor Gilson. Mas ele trouxe que outras pessoas, amigos e o próprio João, relataram para ele. E o senhor falou que o Carlos relatou espontaneamente que teriam sofrido disparos na casa residência da avó dele. Ele chegou a presenciar ou ele soube também por outras pessoas sobre esses disparos? Ele soube por outras pessoas, porque o Carlos estava com mandado de prisão, então ele não estava na casa da avó. E especificamente no dia dos disparos, ele também não estava na casa da avó, porque ele não estava em São Sebastião. Como foi informal, não houve nenhum registro dessa ocorrência desses disparos? Não, senhora, porque como eu disse, né, anteriormente, o pessoal do mundo do crime, colocar assim para os jurados poderem entender bem, eles têm essa dificuldade, eles temem por ficar como delatores, como caguetes, como X9, eles temem por isso, eles não querem, eles apenas trazem a informação, mas têm uma resistência enorme em formalizar essa informação, justamente porque eles temem retaliação na prisão, temem retaliação quando eles estiverem novamente postos em liberdade, estiverem novamente na rua, temem que o próprio grupo deles, né, retalhem eles por causa dessa delação, por causa dessa informação que eles passam para a polícia. Então, isso não foi possível formalizar, o Carlos se recusou e não quis formalizar. Entendi. Trazendo um crime de ação penal pública, vocês chegaram a tentar investigar, falar com a avó para verificar se ela confirmava essa informação ou preferiram não tocar para frente isso aí? Bom, o delegado não entrou por essa linha, ele não solicitou que a gente procurasse a avó, os familiares, mas informalmente outras pessoas, quando lidávamos com outro tipo de investigação, confirmaram que havia sido realizado esses disparos lá e que
o senhor Dilson tinha dito exatamente que era porque estavam procurando por ele para matá-lo, então ele estava aguardando quem estava procurando por ele e efetuou disparos lá na casa da avó do Carlinhos, justamente para intimidar aí uma possível retaliação pelo Carlinhos. Bom, obrigado. Satisfeito, excelência. Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito, só levantar a mão. Não? Senhor, então, eu gostaria de agradecê-lo pelo compromisso conosco e nos ajudou a entrar no videoconferência. Ao contrário, teria que adiar o seu depoimento ou dispensar o depoimento. Então, obrigado pela colaboração. Fica liberado, Luciano. Sim, senhor. Excelência, o senhor me permite fazer mais uma colocação? Claro. Pois não. Porque, assim, o parquet, o Ministério Público, né, questionou isso sobre a minha presença, né, perguntou a confirmação da minha presença nas oitivas. E depois, né, visualizando, depois da audiência de instrução, eu vi que a senhora Thalita ficou um pouco receosa com as informações que ela havia passado na delegacia, né? E isso é porque ela estava com muito medo, muito intimidada pelo autor aí desse crime, né? Que realmente impunha muito medo lá naquele local onde eles moravam. É tanto que a senhora Thalita não ficou mais naquela residência, foi embora de São Sebastião por medo de retaliação aí por parte do autor. Então, assim, essa dificuldade também em São Sebastião, em que, às vezes, as testemunhas temos testemunhas oculares do fato, mas elas têm muito medo, muito receio de que o autor daquele homicídio também tentem contra a vida delas, né? Tal como aí o corpo de jurados que está selecionado, né? Muitos dos jurados que estão aqui, Excelência, também podem ter receio de já estarem aqui no corpo de jurados e estar participando de um julgamento do júri, né? Entendi. Então, assim, essa dificuldade é enorme. Só para expor um pouco a dificuldade do trabalho da Polícia Civil aí em São Sebastião. Tá certo. Agradeço mais uma vez, Queiroz, pela colaboração. Fica liberado. Bom dia. Muito obrigado, Excelência. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.